Vamos parar e olhar para o livro de Atos de novo. A igreja de Antioquia sai agora para pregar o evangelho entre os gentios. Gente, pregar o evangelho para os judeus era relativamente mais fácil. Ah, mas eles resistiram ao Messias, ok. Mas tinham a mesma Bíblia. Quando a gente fala de pregar o evangelho para os brasileiros, gente, é muito mais fácil do que em muitos outros lugares do mundo. Por quê? A maioria já ouviu falar de Deus e o diabo, céu, inferno, anjo, demônio, certo e errado. A maioria, se não aceita que a Bíblia é a palavra de Deus, no mínimo tem a possibilidade de acreditar que ela contenha e nos permite. E aí nós vamos lá para o livro e vamos discutir o que está lá. Agora, vai pregar o evangelho para um hindu na Índia. Você vai dizer, porque a palavra de Deus, ele olha para você e pergunta, que Deus? Ele diz, não, o Deus único e verdadeiro. Ele diz, que único e verdadeiro? Eles querem milhões de deuses. Tudo que você falar será relativizado, porque não existe um padrão de crença de quem é o Deus certo e nem de quais são as regras desse Deus. Então a conversa muda. É por isso que em lugares como esse, até hoje, o evangelho tem que ser pregado por força de sinais e prodígios. Agora, eles começam a pregar o evangelho e esses gentios começam a se converter. Levá-los à conversão já é um desafio maior do que os judeus. Mas agora que se converteram, discipulá-los também é um desafio maior. Porque o judeu, quando convertia, ele já vinha sabendo um monte de coisa. Que idolatria era errado, que moralidade era errado. Paulo diz, de acordo com a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Então, Paulo mesmo, antes da conversão, não fez nada disso. Agora, quando um gentio se convertia, eles vinham de cultos que eram idólatras. E não só os cultos deles eram idólatras, mas parte do funcionamento do sacerdócio nesses templos que prestava culto a esses deuses, já envolvia a prática de imoralidade no culto. Ou seja, os valores são completamente diferentes. Então, discipular esse povo agora é um desafio maior do que discipular o judeu, que já tem os valores morais. Dá para entender a diferença? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque em Atos 13 ele sai pregando o evangelho em várias cidades. O povo vai se convertendo. Esse povo que vai se convertendo, eles depois de um tempo ficam alguns meses em cada lugar. Lá na frente você vai ver Paulo passar 2 anos, mencionar depois 3 anos em Éfeso. Mas até chegar lá, o maior período que você tem em 1 Coríntios 18 é 1 ano e meio em Corinto. Ele vai aumentando depois. Mas o que você percebe é que a passagem de Paulo era bem mais curta. Aí ele passava, pregava o evangelho, dava um gás, juntava aquele grupo de discípulos e dizia, olha, nós temos que ir embora, porque tem mais cidade para pregar o evangelho. Então ele simplesmente deixava aquele grupo de novo convertidos e ir embora. Pergunta, esse povo tinha a Bíblia? Não, porque quem tinha acesso ao Velho Testamento, o Novo ainda não tinha sido escrito, eram os judeus, nas sinagogas. Os gentios se convertiam? Não.